Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e hoje, 30 de junho de 2025, realizamos a APROCIM, Técnica Energética Grupal, que é patrocinada pela ACIPEC, né? A CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? E o que é a APROCIM? Falando um pouco mais sobre assim, é a técnica energética interassistencial grupal presencial à distância, que você pode participar conosco também nesse trabalho de exteriorização de energia, né, de trabalhar pela reorganização do planeta. Você pode adquirir nosso livro Assistência Energética Planetária APROCIM, certo? E onde você vai poder, junto com a sua denominação, com a sua galera, quem você quiser, montar um dia para poder estar fazendo essa exteriorização de energia também, né? Falando um pouco mais sobre as nossas. Aqui está nosso QR Code. Você pode acessar através desse QR Code nossa lojinha Evoluap, onde você pode comprar nossos livros, né? E pode comprar também os nossos cursos, saber o que é conscienciologia, saber o que é projeção fora do corpo e tantos outros assuntos, e podendo também se tornar um aproximador. Para isso, fazendo dois cursos, né? Introdução à Conscienciologia e reorganização extrafísica. Nós estamos na sexta fase da APROCIM, que começa às 18h50, vai até às 20 horas e 5 minutos, né? Onde nós comentamos, falamos aqui nesse nessa videoconferência, né? Sobre os nossos relatos. Se houve projeção fora do corpo, se houve clarividência, clareaudiência, né? Estamos só aguardando os demais entrarem. Tem alguns que estão em nossa sede em Jundiaí, São Paulo, a maioria está lá. Eu trabalho remotamente, estou aqui na minha casa, né? Faço parte desse trabalho remotamente. Vamos só aguardar, só um instante. Ok, então, neste momento, os aproximadores em Jundiaí, São Paulo, vão dar continuidade contando os relatos deles primeiro. A Tânia vai tomar conta lá. Tânia? Olá, boa noite, Carlos, boa noite a todos. Eu fiz um bom preparo, né, antes, né, de começar a Procim. Já tinha feito bastante trabalho energético e eu apliquei o arco na Silvia, ao mesmo tempo eu recebi o arco da Cris. Então, aplicando, eu mandei energias fraternas que percorreram por todo o sono da Silvia, senti essa energia subindo e descendo. E nesse subir e descer, eu pude perceber a presença que a gente mentaliza, vê a Silvia, já pensa na Natália, né? É simultâneo, né? Aí eu percebi ela atrás da Silvia, ela estava ali atrás da Silvia, sempre com aquela energia boa, sorrindo, ajudando a mandar boas energias. Aí, tá vendo? E ao mesmo tempo, o Roberto estava atrás da Cris. Para essa duplinha aí está trabalhando bem. Na física. É que eles vêm, né? Eles são, acho que dependendo, né? À noite eles vêm para ajudar, né? No trabalho aí. E assim, enviei também as melhores energias, recebi ótimas energias da Cris, gratidão, me senti muito bem, energias quentes que aceleraram até o meu cardíaco na hora que eu estava recebendo. Acho que deve ser toda a energia, né, de toda a turma que estava ali junto. Foi muito bom, o arco e as energias. E nesse depois, quando eu apliquei, e aí eu não tinha em quem, né, assim, eu recebi na hora, então depois, no outro momento, eu apliquei no Walter e na Virgínia, enviei as melhores energias para eles. No pilar energético, eu pude perceber as cores. Era interessante, a cada volta que ele dava era uma cor. Começava com a cor azul, depois verde, rosa e dourado. E aí voltava novamente, sempre essas cores aí. Coloquei os pedidos, e hoje em especial para o Walter e para a Virgínia, e enviei as melhores energias a todos os pedidos, a todas as pessoas e para aqueles a quem não pediram também e que nesse momento pudessem
porventura está precisando, né? Quem não precisa, né? De boas energias. Na Ofiexes grupal, eu vi assim muitas macas e coloquei também algumas pessoas nessas macas para assistência. Parecia assim uma roda aberta, branca e dourada, né? Na hora que apareceu isso, tinha muitas equipes extrafísicas ali, que o aproximário estava lotado, devido também ao sábado, né? Que a gente teve a roda de conversa, e ainda tinha alguns assistidos aí que ficaram, né? Para serem resgatados. E junto a eles, as equipes que trabalharam junto aos assistidos. Nas centrais, todas elas eu fiquei só na exteriorização, exteriorizando energia o tempo todo. O Bolsão fase 1, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o FICIM, meio ambiente, e o planeta, e para todos aí que estão em conflitos, né? Os países, os governos, que haja paz, que haja mais amor entre os povos. No Bolsão, parte 2, projeto SETA, eu assim, percebi assim muita luz, mas muita luz, uma luz imensa, imensa. O colchonete que a gente coloca aqui, né, para o João, para o Walter, o João à distância, mas para o Walter aqui, eu pude perceber ao redor desse colchonete uma luz imensa. Todos, né, receberam muita energia. Na hora de descer o tubo vibracional, eu penso assim que quase todos os aproximadores receberam esse tubo vibracional com boas energias. E assim, o tempo todo, umas equipes muito, muito presentes ao redor do colchão, ao redor aqui do aproximário, e fiquei exteriorizando. Hoje eu fiquei mais na exteriorização o tempo todinho, até o final do projeto SETA. A única coisa que eu vi, além, né, das exteriorizações e dos pedidos, foi eu vi, não sei se foi uma avalanche, se foi um terremoto, se foi. Eu não sei, eu sei que foi algo assim, despencando, uma coisa muito, um volume muito grande. E daí eu, né, mudei de foco e comecei a exteriorizar, né, para isso. Enfim, que acontecesse o melhor para todos. E estou bem, agradeço a todos pelo campo, agradeço ao Amparo, uma boa semana a todos e boa noite. Boa noite. Na fase 1, eu logo senti a presença do meu amparador e uma outra presença do lado direito. Tive muitos bocejos que foram até o final da Procim. Na fase 2, ao receber da Tânia, que estava recebendo da Cris, eu senti uma energia muito forte, muito assistencial, agradeço as duas. E ao aplicar na Cris, eu senti muito calor saindo das minhas mãos e o meu corpo balançou muito e eu tive a impressão que o dela também. Então, não sei se era o nosso paracorpo, né? E a cabeça dela virou uma grande bola de energia. Sumiu assim a cabeça, né? Formou só uma bola grande. Na fase 3, eu tive muito lacrimejamento, que também foi até o final da Procim. Coloquei os pedidos de assistência. Comecei a ouvir um barulho de motor que ligava e desligava aqui atrás. Eu não sei se tem alguma coisa aí que liga e desliga. É de vez em quando a gente ouve, né? Porque tem uma casa que ela é grudada, né? Tem lá de frente e é aqui. E eu, às vezes eu falo, será que é extrafísico? Porque a gente ouve desligar. Isso. E Algumas sempre fases. assim, né? Isso, né? Porque assim, antes de começar, você não ouve. Uhum. Eu estava tudo quietinho, né? Daí eu estou pensando nisso. Acho que assim, um barulho de gerador, mas bem suave. Aí parava, depois continuava, e foi assim até o fim também. Na fase 4, na Central Extrafísica de Energias, eu percebi esse barulho novamente,
Até aí, eu estava sentindo muito calor. A partir dessa fase da fraternidade, esfriou o campo, eu precisei até me cobrir melhor. Na serenosfera veio muito forte a imagem da Virgínia, e eu mandei bastante energia para ela e para o Walter, e também senti a presença da Natália. Aí na fase 5, na parte 1, eu coloquei os pedidos à noite novamente, exteriorizei energia para a minha oficina, que é Saúde de Jundiaí, e para o meu quadrante, que é América do Sul e Antártida. Na parte 2, eu enviei energia para os assistidos do CETA. Na fase 6, eu fiz uma boa assim, ficou super bem e grata a todos. Boa semana. Alô, oi, boa noite a todos. Vamos lá. Aqui no início, para mim, fiz a mobilização das energias com facilidade. E aí eu fui e apliquei o arco na Vali. Já instantaneamente percebi a presença do amparo e dei uma intensificada nas energias. Recebendo também potencializou, aumentou bastante a energia que eu percebi que estava recebendo, e já teve a expansão do holochakra. E um equilíbrio mais do chakra, principalmente no frontal e no cal. No pilar, eu percebi bastante forte, girando para a esquerda. E durante toda a procinha, eu percebi muita assistência, muita ectoplasmia. Eu mentalizei bastante o Dr. Walter, a família, os familiares, a Virgínia. E assim foi durante a procinha toda. E agradeço, uma boa semana a todos. Obrigada. Olá, boa noite. Então, eu percebi o campo já bem formado aqui, também percebi algum desacoplamento, né, saindo de mim. Ao exteriorizar para a Tânia, né, a gente fez aquele arco triplo, o campo dela já estava brilhante desde quando ela começou a ler o nome dos assistidos, né, já estava bem brilhante. Então, ele se manteve assim na exteriorização, e eu percebi uma presença à sua esquerda, devia ser o amparador, porque era uma energia bastante boa. Ao receber da Silvia, eu recebi muita energia e foi muito diferente para mim. Se formou um losango aqui nessa região do peito e tinha algum símbolo no meio desse losango, que parecia uma mão para cima, outra para baixo, assim, mas elas não ficavam unidas. Diferente, assim. Na fase 3, eu percebi o pilar azul, vieram os assistidos. Na fase 4, o que me chamou a atenção, que eu comecei a ter muitos bocejos a partir dos planetas irmãos. Ficava, às vezes, até meio difícil de me concentrar. Na primeira fase do bolsão, vieram os assistidos novamente. Inclusive também os assistidos de sábado, do Roda de Conversas, a Oficina, o Planeta. Na segunda parte vieram os assistidos de hoje, né, do projeto, mas também os anteriores. Eu também dei uma leve apagada, mas eu estou bastante bem. Foi bem, o campo estava muito intenso. Boa noite a todos. Fiz uma boa preparação, fiz a mobilização básica das energias, né? E estava muito bom o campo. Na fase 2, ao receber o arco voltaico da Berê, eu senti uma energia assim quente, senti um bem-estar e percebi mexer o meu laringo chakra. E ao aplicar minhas mãos, elas pulsavam suavemente e também se esquentaram. Eu enviei as melhores energias para ela. A partir da fase 3, eu me descoincidi, só voltei assim a lucidez na segunda parte da fase 5. E percebi assim, exteriorizei muita energia e entrei em estado vibracional.
nessa fase também. E percebi estava com muita salivação. O campo também percebi o campo esfriar e enviei, né, as melhores energias para todos os assistidos, pedidos de assistência da noite. E percebi bastante movimentação mesmo no campo aqui. Houve muita assistência. E é isso, uma boa semana a todos. E aqui nós terminamos, Carlos. Tá ok. Então, obrigado aos nossos aproximadores em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade aqui. A Zaide entrou logo do início. Zaide, pode trazer seus relatos. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, aqui também o campo estava bom. Iniciemos logo no início, como teve a assistência para todos os pedidos da noite. Eu fiz bastante mobilização de energia e depois eu apliquei o arco voltaico no Toninho. E à medida que eu cheguei perto dele, eu mobilizei as energias. Já se formou uma luz assim muito grande na cabeça dele. Eu acho que é ectoplasma. Enviei as melhores energias e ao receber dele também. Recebi uma boa energia, bastante fraternismo, bastante carinho, e assim foi. Depois, nas fases, eu fui exteriorizando sempre muitas energias. Uma hora eu ficava lúcida, outra hora eu apagava, e foi assim todo o tempo. Enviei para minha oficina, para o meu quadrante, os políticos em geral e para todos os pedidos da noite. E estou bem, grata por mais essa semana e muita gratidão a todos. Boa noite a todos. Hoje o campo estava bem tranquilo, bem agradável e foi tudo muito bem. E no arco voltaico com a Zaide, procurei mandar as melhores energias e recebendo também, percebi muita energia. E as outras fases a gente só esterilizei e percebi muita energia. E só tenho que agradecer. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado, Zaide e Toninho. Uma boa semana e boa recuperação para o meu amigo Toninho aí. Obrigado. Obrigado. Ok. A Andrea, pode trazer seus relatos agora. Oi, boa noite, Boa. Carlos. Boa noite para todos. Eu comecei meio em cima da hora, mas eu me conectei com a CITEC e todos os aproximadores e aproximadoras. Começando, eu hoje tive bastante tremor dentro do corpo e na face. E na boca também, tremeu bastante hoje. Eu percebi na fase um homem puxando uma corda, mas alguém estava do outro lado da corda, mas eu só vi o lado que esse homem puxava. No arco, eu ia começar a fazer em mim, eu percebi uma mulher morena, mas eu não sei dizer se ela estava dessomando, porque só veio o rosto dela do pescoço para só a cabeça dela. Ou se ela estava doente, mas ela estava assim com o rosto caindo assim, bem um semblante de dessoma ou dela estar doente. E me veio para mim fazer o arco nessa mulher. Ela era morena e ela me parecia familiar, mas não sei dizer quem, não sei.
E aí eu fiz o arco nela. Depois, na troca, eu desassimilei e fiz a autoaplicação em mim. No pilar, é, eu vi um painel colorido, cheio de bolinhas coloridas. Cada bolinha tinha uma cor. E depois um precipício, assim, parecia um barranco. E havia uma corda e umas consciências subindo em filas, assim, mas elas subiam assim, segurando na corda, fazendo assim, um esforço para subir. E depois na UFIEX eu percebi bastante consciências sendo atendidas, e eu percebi também o professor Walter na UFIEX. Ele estava sentadinho, tranquilo, e tinha uns amparadores do lado dele. Na central de energia, É, eu não sei se por causa do encontro que a gente teve sábado, né, presencial na CIPEC, eu vi uma moça loira, ela tinha o cabelinho todo cacheado e ela estava nos pés de uma pessoa que estava na cama, mas não conseguia ver quem era a pessoa que estava na cama e ela estava nos pés e foi só isso que eu vi. Na da fraternidade. Primeiro eu vi um anjo assim, de grandão de cimento, e depois me veio assim o cemitério, e depois eu vi uma consciência bem gigante, assim, adentrando nesse cemitério, mas adentrou e sumiu depois da cena. E nem em uma das fases, quando eu voltei, o meu corpo vou tremer um pouquinho. Nos Serenões eu vi um paralocal, mas ele era de pedra branca, sabe? Mas eu vi assim, de longe, e eu estava no alto. Mas foi assim, só uma olhada assim, e foi só isso. Depois eu fui para a fase 5, exteriorizei para minha oficina, né? Para os assistidos da noite, para o meu quadrante, e novamente para as crianças que sofrem violência, os idosos que sofrem violência, as pessoas acamadas, doentes, pessoas que estão na fila de transplante, que estão com problemas graves e aguardando exames para fazer, cirurgias. É bastante coisa eu mentalizei. E depois no projeto Seta me veio. Eu não lembrava se o João ainda estava ou não, e aí eu mentalizei ele e bastante. O professor Walter me veio de novo. E foi isso, gente. Boa semana para todos e gratidão. Obrigado, André, pela participação. Ótima semana para você. Obrigada. O João pode trazer seus relatos agora, João? Tá me ouvindo? Alto e claro. Obrigado, gente, pelas energias, tá? Pela intenção e tudo. Eu fiz meu trabalho pela manhã, logo depois da minha TENEPS, então já estava com um campo de energia muito forte e eu fui capaz de movimentar bastante energia e exteriorizar bastante energia. Eu fiz o arco voltaico para mim mesmo, mandei bastante energia para políticos e pessoas importantes de decisão no mundo atual. Ah, mandei energias para regiões de conflito no planeta todo. Eu não tive nenhuma percepção. Mentalizei bastante os pedidos de TENEPS e também família, avós que eu nunca conheci. Ah, eu pensei que de repente essas pessoas estão precisando ah, de energia, de ajuda, e terminei com bastante energia e fui trabalhar.
É isso. Obrigado. Tá joia, João. Obrigadão. Uma boa semana para você também. Silvana, com você. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Na fase um, eu me conectei com o aproximário, né, com os aproximadores lá no aproximário, e já senti o campo bem formado e senti bastante calor. Na fase 2, eu me auto-apliquei o arco, né, e senti um bem-estar e uma leveza. Depois eu desassimilei e apliquei na Virgínia e no Walter. E senti uma imensa gratidão por ele. Me veio uma sensação de muita gratidão por ele nessa fase. Na fase 3, eu entrei girando junto com o pilar, né? Mas eu me descoincidi, não tive muitas percepções. Assim como na fase 4, eu fui passando cada uma das centrais e a única percepção que eu tive foi na serenosfera. Eu entrei num balonamento e veio com uma sensação de bastante paz. Na fase 5, eu trouxe os assistidos da noite e enviei energias ao planeta, aos países em conflitos e a minha oficina, ao meu quadrante, e eu senti o corpo vibrar bastante, bastante exteriorização, e vibrava muito durante essa parte 1 da fase 5, né? Vários bocejos também. Eu senti o campo esfriar, eu adentrei ao seta. Interessante, eu vi aí no aproximário 3 colchões. Um eu vi que estava o João, o Walter, e eu vi também a Silvia. Acho que a Silvia vai começar, né? Parece que eu ouvi no sábado que a Silvia vai começar o projeto, mas eu vi os 3 recebendo bastante assistência do projeto, aquele tubo que desce do teto do aproximário, trazendo muita energia para os 3 ali, e me senti bastante bem. Eu senti o campo muito energizado e muita exteriorização de energias hoje. Eu fiz uma boa assim, eu terminei muito bem. Agradecida a todos pelo campo e por poder participar. Tá bom? Boa noite a todos, uma excelente semana. Boa noite, Silvana. Obrigado pela participação. Ótima semana para você. Ok, eu não tive muitas percepções, deu uma apagada, mas na primeira fase, muita exteriorização e descoincidência, tive um relaxamento muito bom, o campo estava formado. Na fase 2, eu fiz a autoaplicação na fase do arco voltaico, tive algumas clarividências, senti algumas presenças, mas também na fase 3 do pilar, comecei a fazer ali a absorção, exteriorização, mas sem muitas percepções. Aí perdi a lucidez, fase 4 vim só na fase 5 lá no seta, com a voz da Tânia, mas agora estou me sentindo muito bem, bem energizado, bem Acordo animado. todo. Foi a Tânia que me acordou. Então, Tânia, e o povo aí teve alguma sincronicidade ou lembrou de mais alguma coisa? O que eu pude perceber foi o pilar azul, né? Que a Cris também pôde perceber. Eu vi outras cores, mas o azul foi o primeiro, né? Que eu vi. Muitos assistidos da roda de conversa, né? Que quem estava aqui no sábado também teve essa percepção hoje. Os amparadores, as equipes, o que mais? Vocês lembram? Campo tranquilo e sereno. Ok. O pessoal remoto aí, que nem eu à distância, lembrou de mais alguma coisa? Se lembrou, pode falar agora. Não? Chama a Cris para fazer o merchandising do curso de TENEPS. Só uma coisa, a Silvia lembrou que ouviu o choro, né? Ela lembrou agora. Tá sem som, você tirou o som. Tá sem som, Cris. Põe o som aí. Aí, Não, beleza. Boa Agora pode noite, falar. pessoal. Então, nessa quinta-feira, aguardamos aí, né, para vocês todos que tiverem interesse na TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. É uma atividade assistencial muito bacana. Tenho certeza que aquelas pessoas que buscarem, né, se aprimorar, se prepararem para essa tarefa, vão ter um upgrade aí no seu processo evolutivo todo, porque é uma assistência muito bacana que a gente busca sempre estar
melhor, para a gente estar mais qualificado para assistir mais, e ao mesmo tempo a gente fica aí durante 50 minutos, 1 hora dos nossos dias, de todos os dias, com um amparador. E a gente sempre comenta, né, que o amparador, ele fica junto de você quando você está buscando se aperfeiçoar e quando você está fazendo assistência, né? Então, esse é um momento do dia aí muito bacana, onde há essa interassistência. A gente é assistido para que a gente possa assistir outras pessoas. Então, vocês estão convidados, o curso está muito bacana, e é isso, teremos aí o curso durante o mês de julho todo, tá bom? Tá, joia. Aguardo vocês na quinta. Tá, joia. Pessoal, uma ótima semana. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, até quinta. Tchau. Desliga aí. Alguém pode